Olá, amigo! Tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um estudo da lição e que a graça e a paz do nosso Deus esteja com você nesse dia especial. Hoje estamos estudando a terça-feira que tem como título Iluminados pelo Espírito. E a nossa lição começa contando a história de Martim Lutero, esse reformador tão conhecido por todos e que carrega sobre os ombros, vamos dizer assim, o maior destaque sobre a reforma protestante. E aqui conta um momento em que ele teve um encontro especial com as Escrituras. Foi um momento que ele estava na biblioteca e encontrou uma Bíblia escrita em latim. Naquele momento, ele sentiu o desejo, ele sentiu o toque do Espírito Santo e ele pensou: eu quero esse livro para mim. E mais do que isso, as pessoas precisam ter acesso a esse livro. A partir dali, ele começou um estudo ainda mais profundo sobre as Escrituras, onde ele percebeu que a Igreja Católica Romana, em sua época, estava distorcendo os ensinos bíblicos e ensinando ao povo o que eram considerados, então, tradições humanas e não ensinos bíblicos, não ensinos da palavra de Deus. Esse é o nosso desafio, ao ler a Bíblia, ter a correta interpretação do texto bíblico. E para que isso aconteça, e dessa forma nós não venhamos a colocar as nossas impressões pessoais, o nosso eu acho sobre o texto sagrado, nós precisamos tomar alguns cuidados. Um deles é entender que o Espírito Santo é o verdadeiro autor do texto sagrado. Foi ele que inspirou os escritores. E aqui nós encontramos um conselho muito interessante em João capítulo 14, verso 25. Jesus declara: tenho dito isso enquanto ainda estou com vocês, mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará vocês a todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo que eu lhes disse. Então é função do Espírito Santo, além de ele ter inspirado os escritores bíblicos, é função dele nos ensinar e nos esclarecer o que está escrito. Afinal, quem melhor para explicar o que está escrito em um livro do que o próprio autor? Então, o Espírito Santo, autor das Escrituras Sagradas, verdadeiro autor, ele está disposto a nos ensinar a interpretar. Sempre que você for ler a Bíblia, você precisa orar e pedir que o Espírito Santo te ilumine, porque o Espírito Santo já inspirou os homens a escreverem esse texto e agora ele vai te iluminar a entender esse texto. E dessa maneira você vai ter uma interpretação mais clara das Escrituras. Os reformadores perceberam isso. Eles perceberam que as Escrituras não vinham de elucidação humana, como o texto bíblico fala. Eles não vieram de particular pensamento humano, mas um texto tão elaborado, tão harmônico, só poderia ser fruto da obra de Deus mesmo. Se você pegar a Bíblia, desde Gênesis a Apocalipse, em um momento ela se contradiz. Ela consegue ter um pensamento linear, apesar de que homens de diversas culturas, diversos países, diversas profissões, diversas épocas na história humana escreveram sobre o mesmo assunto e ainda assim eles conseguem concordar, porque na verdade todos eles foram guiados pelo Espírito Santo. Esse é o segredo. Tire o eu da interpretação bíblica, coloque mais o Espírito Santo e você poderá se enriquecer com os conselhos e orientações de Deus. Que Deus abençoe você na sua leitura, que você possa ler todos os dias com a ajuda do Espírito Santo e ter a vida transformada. Vamos orar? Querido Deus, nós te agradecemos porque o teu Santo Espírito inspirou homens a escrever o texto sagrado que hoje chamamos de Bíblia. Que o Senhor possa nos iluminar e assim possamos compreender esse texto e ele possa causar real mudança em nossa vida. Transforma, Pai, a vida de cada pessoa que está ouvindo essa mensagem em nome de Cristo Jesus. Amém.